O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, mandou à Câmara dos Deputados responder até às 8 da noite de hoje mais 4 questionamentos sobre as emendas parlamentares. Mais cedo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, enviou um documento de esclarecimento ao STF sobre o tema, alegando que o repasse é legal e legítimo e pediu revogação das medidas de Dino. O ministro do STF, porém, alegou que as respostas não têm o que chamou de informações essenciais e acrescentou que faria um questionário para facilitar. Dino citou que o final do exercício financeiro se aproxima com a Câmara, abre aspas, insistindo em interpretações incompatíveis com os princípios constitucionais da transparência e da rastreabilidade, fecha aspas. Os detalhes dos 4 questionamentos do ministro podem ser vistos no portal R7. E para entender melhor, a gente faz conexão agora com o Gustavo Sampaio, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo sempre ao Conexão, para todo mundo entender o que diz a lei sobre as emendas parlamentares. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham aqui na Record News. Emendas parlamentares existem há muito tempo, mas a legislação de regência estabelece que elas se dividem em 4 modalidades. As emendas individuais, aquelas que são feitas por cada senador, cada deputado, as emendas de comissão, aquelas que são encarecidas por cada comissão da Câmara, por cada comissão do Senado, as emendas de bancada, que são feitas pelas representações estaduais, no Congresso Nacional, por exemplo, a bancada do Rio de Janeiro, a bancada de São Paulo, a bancada do Ceará, e as emendas do relator geral do Orçamento da União, antigamente chamadas emendas do Orçamento Secreto. Essas emendas, portanto, te respondendo, são ordenações feitas por parlamentares ou grupos de parlamentares, comissões, no sentido de destinar uma fatia do orçamento da União Federal para atender a certos interesses locais daquelas bases parlamentares, interesses da comunidade, da sociedade, para obras públicas, serviços públicos. É uma modalidade, Kelly, de cogestão orçamentária, porque pela Constituição, o grande gestor do orçamento da União é o presidente da República, o chefe do Poder Executivo, e há de ser ele mesmo, mas o Parlamento tem um pedacinho dessa gestão através dessas modalidades de emendas ao orçamento que eu mencionei a você. O problema é que esse pedacinho, ao longo do tempo, foi se tornando um pedação e hoje há uma crise entre os poderes, porque o Congresso consegue hoje canalizar mais de 42 bilhões de reais em emendas ao orçamento da União, o que é equivalente a 1/3 do montante de livre gestão, do montante de manuseio discricionário pelo presidente da República. É como se o Congresso estivesse ocupando o papel do presidente da República na gestão do orçamento da União, daí toda essa crise. Ou seja, né, é muito dinheiro, uma verba muito grande, né? Então, o que está sendo pedido hoje pelo ministro Flávio Dino é justamente as informações para transparência e rastreabilidade. Ou seja, ele quer saber onde e de que forma o dinheiro foi aplicado, é isso? Exatamente. Flávio Dino, e você toca no ponto decisivo, Kelly, porque Flávio Dino é juiz, não é parlamentar, já foi. Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, ele não está se opondo às emendas, ele não está dizendo em nenhum momento que deputados e senadores não podem emitir emendas ou que comissões da Câmara e do Senado não podem fazer emendas ao orçamento. Ele não está dizendo isso, até porque isso tem previsão na legislação de regência. O que ele está dizendo apenas é que essas emendas, como envolvem capital público, dinheiro público, orçamento público, que afinal de contas, Kelly, é nosso dinheiro, é o dinheiro do povo brasileiro que reunido forma o orçamento da União Federal. O que Dino diz é que essas emendas têm que ser feitas com máxima transparência, porque a transparência pública é um princípio constitucional de cumprimento obrigatório, e diz também que há de ter rastreabilidade. O que significa isso?
que essas emendas têm que ser editadas e pagas, canalizadas de uma forma tal que os órgãos de controle, tais como o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União, possam fazer a fiscalização de todo o trâmite da emenda, desde a saída lá no orçamento da União até a ponta, até a base, até onde o dinheiro é pago, para quem é pago, de que modo é pago e por que motivo ele é pago. O que Dino está determinando é tão somente que o Congresso Nacional não faça as coisas às ocultas, não faça as coisas escondendo o dinheiro repassado do interesse e do conhecimento de todos nós. É apenas ordenar que se cumpram dois princípios constitucionais, o da transparência e o da rastreabilidade. Ou seja, só para a gente fechar aqui, professor, tudo isso já estava previsto em lei. Então, o que o Supremo está fazendo através do ministro Flávio Dino é simplesmente cobrar uma previsão legal. É exatamente isso, até porque quando não há transparência, Kelly, quando não há rastreabilidade, coisas estranhas ocorrem. Só para te dizer, para fechar, dessas emendas de comissão, 4,2 bilhões de reais do orçamento da União foram canalizados. E desses 4,2 bilhões, estima-se que cerca de 500 milhões foram endereçados ao estado de Alagoas, justamente o estado do presidente da Câmara dos Deputados. Então, essas coisas têm que ser mais bem explicadas. Não é que isso não possa acontecer, isso pode acontecer, mas isso tem que ser bem explicado, isso tem que ser do conhecimento público, de tal maneira, Kelly, que todos nós, cidadãos brasileiros, possamos, entrando num sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, do Senado, saber o trâmite, a trajetória percorrida pela emenda. Isso é um direito do povo brasileiro. E é tão somente isso que o ministro Flávio Dino está dizendo, e não está dizendo porque quis dizer, está dizendo porque foi chamado a decidir através de medidas de controle de constitucionalidade, propostas, inclusive, por partidos políticos ao Supremo Tribunal Federal. O STF está cumprindo tão somente a sua função de juiz, Kelly, a sua função de tribunal. O que está na lei tem que ser respeitado, né? Professor, muito obrigada, viu, pela análise, pelas informações, pelas entrevistas durante o ano. Um feliz ano novo e até a próxima. Também para você, Kelly, para todos os amigos da Record News, um feliz 2025, que o próximo ano seja bom, melhor ainda do que foi esse. Obrigada, assim desejamos também.